Quero agradecer a irmã missionária, Maria Auxiliadora, pelas palavras dela, porque isso deixa a gente meio que inchado, E a gente não pode ser desse tipo não, É igual o feijão quando coloca na água e deixa de moer, ele dá aquela inchada e uma certa amolecida, não é isso? Mas graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas, Quantos vieram aqui nessa tarde para receber alguma coisa de Deus? Diga amém. Deus seja louvado. Abram comigo as suas Bíblias, então, sem mais demora, no livro de Lucas, capítulo de número 1. Graças a Deus, aleluia. Livro de Lucas, capítulo de número 1. Graças te damos, Jesus querido, aleluia. Evangelho de Lucas, 1, verso de número 37. Graças a Deus. É um versículo pequeno, E interessante. Amém, irmãos? Diz assim então a palavra do Senhor: porque para Deus nada é impossível. Amém, Jesus. Quantos podem repetir comigo bem alto? Porque para Deus nada é impossível. Amém? Vamos fazer uma pequena oração? Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor amado, nós sabemos que nada para Ti é impossível. Então é por causa disso que nós estamos aqui nessa tarde, para buscarmos de Ti, Senhor, para buscar que o Senhor venha resolver as nossas causas, que para nós é impossível, mas para Ti, ó Deus amado, não é impossível. Então nos abençoa, Senhor, e fala conosco no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Pastor, por gentileza, só um pouquinho de retorno para mim. Número 2? Não estou conseguindo ver número nele, porque não tem. Não tem? Número 3, pastor. Então nós está bem ruim das vistas mesmo. Agora ficou bom, pastor. Amém. Deus abençoa. Louvado seja Deus. Irmãos, ontem à noite a irmã Maria Auxiliadora me convidou, Já bem tarde, estava naquele frio danado. Eu falei: Jesus, seja o que o Senhor quiser, Seja o que o Senhor quiser, porque quem manda é o Senhor, nós somos apenas servos, E passei a meditar então na palavra do Senhor. Falei: Jesus, fala conosco, porque eu aprendi que primeiro Deus fala aqui, para depois falar aí, Primeiro Deus fala comigo, depois com cada um dos que estão aqui. E eu comecei então a ler a palavra do Senhor e fui buscando, e Deus foi falando comigo, e eu falei: então é realmente isso que o Senhor tem para nós. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, verso de número 37, diz: porque para Deus nada é impossível. É lindo você saber que Deus não é limitado. Deus não tem limite para poder nos abençoar, para poder nos socorrer, para poder nos tirar de uma situação difícil. E por falar em situação difícil, agora eu quero fazer um retrocesso. Eu quero voltar lá atrás, bem atrás mesmo, muito atrás. Lá no livro de 2 Crônicas, bem distante. Livro de 2 Crônicas, se eu não me engano, capítulo de número 20. Capítulo de número 20, conta a história de um certo rei chamado Josafá. Josafá, o avô dele foi verdadeiramente crente. O pai dele, Asa, foi mais crente ainda. Israel já tinha se separado do Senhor. Israel tinha abandonado ao grande Deus Todo-Poderoso. Israel estava sendo governada pelo rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Então eles se desviaram do Senhor. Mas o rei de Judá, o rei Asa, pai de Josafá, diz a palavra do Senhor que ele fez um concerto com Deus e andou nos caminhos do Senhor até o final da sua vida. Aleluia. E ele teve um filho que o sucedeu. O seu filho Josafá então começou a reinar. E a palavra de Deus diz que no princípio do seu reinado ele andou nos caminhos de Davi.
nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que ele então fez um concerto dentro de Judá. Ele fez com que todo mundo voltasse para a palavra de Deus. Ele pegou os seus príncipes, os maiorais, e a palavra de Deus disse que ele enviou eles junto com os sacerdotes por toda a Judá, e eles iam de casa em casa ensinando a palavra do Senhor. Veja só que maravilha! O que estava fazendo Josafá? Mas a palavra de Deus também diz que um dia o rei Acabe aparentou-se de Josafá através do enlace matrimonial dos seus filhos. Então Josafá passou a ser parente de Acabe e de Jezabel. E a palavra de Deus conta que Acabe entrou numa guerra, estava entrando numa guerra, e pediu que Josafá subisse com ele à peleja. E Deus enviou um sacerdote ou um profeta e falou: olha, não vá, não vá, não vá, porque certamente Acabe vai perecer. E ele temou e foi. A palavra de Deus diz que, como o profeta de Deus disse, assim sucedeu. Acabe morreu naquela luta. Josafá voltou a salvo para sua casa por um triz. Mas ele ficou temeroso, porque quando chegou, o profeta de Deus chegou e falou: olha, Deus te disse para você não ir, você temou e foi, agora a mão do Senhor vai pesar sobre você. A palavra de Deus diz que ao cabo de muitos dias, um dia está Josafá na sua casa, quando que de repente um dos seus auxiliares entra e fala: rei, olha, alguns reinos estão se levantando e já está chegando, já está à porta, e eles vêm contra ti. Pensa na situação. Josafá então, segundo a palavra de Deus, teve medo. Ele tremeu quando ouviu dizer que 5 reinos estavam se levantando e estavam vindo contra ele. Ele ficou com medo, porque ele sabia que alguns dias atrás o Senhor havia dito que iria pesar a mão sobre ele. Mas lendo aqui em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. A palavra de Deus diz que Josafá então se levantou e apregoou um jejum coletivo em toda Judá. Colocou todo mundo para jejuar e orar. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, ele começou a orar, a buscar, a interceder, e a palavra de Deus diz que não foi preciso muita coisa não, porque todo Judá entrou na mesma batalha com ele, através de oração. A palavra de Deus então conta que um dos sacerdotes ou um dos levitas que estava ali foi tomado pelo Espírito do Senhor e se pôs de pé e gritou: Josafá e toda Judá. Assim diz a palavra do Senhor: essa batalha não é sua, ela é minha. Fica parado e veja o livramento que eu vou te dar. Eis, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta, o que você tem passado nos últimos dias, mas eu sei de uma coisa: Deus está dizendo: eu estou contigo e vou te ajudar. Porque para Deus nada é impossível. A palavra de Deus diz que o povo ficou tão alegre que começaram a festejar, começaram a glorificar a Deus e exaltava. E eu me lembrei agora, enquanto o irmão lia o Salmo de número 150, dizia o seguinte: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, louvai ao Senhor todos os moradores da terra. Então eles louvavam a Deus. A palavra de Deus diz que no outro dia, logo cedinho, eles se levantaram e se colocaram a caminhar para o vale, onde se travaria a batalha. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento um anjo do Senhor desceu do céu e fez com que um brigasse contra o outro. Eles começaram então a se destruir a si mesmo.
A palavra de Deus então diz o seguinte, que quando eles chegaram lá, quando Israel chegou naquele lugar, todos estavam mortos e eles não tiveram que lançar a mão das suas espadas, porque Deus havia dado livramento a cada um deles. A palavra de Deus diz que eles levaram 3 dias recolhendo os despojos de todos os mortos. Ei, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é dificultoso. Para Deus não tem coisa grande nem pequena. A palavra de Deus diz que Ele mede todo o espaço com a palma da sua mão. A palavra de Deus diz que na concha das suas mãos cabe todo o oceano Atlântico, Índico e todas as águas aqui da nossa terra. Então olhe quão grande é o teu Deus. Olhe quão grande é o Deus que você serve. Essa dificuldade, esse problema não é nada diante de Deus. Deus seja louvado. Repitam comigo, porque para Deus, oh aleluia, para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Viu como Deus é maravilhoso? Viu como Ele pode mudar uma situação? Ele mudou a situação de uma nação que estava para ser destruída. Ainda agora há pouco eu comentava com algumas pessoas, a gente conversando a respeito da nossa nação que está passando por uma grande dificuldade. E eu falei da seguinte forma: sabe de quem é a culpa? Não sei. É minha, é sua, é nossa, é da igreja. Uai, presbítero, por quê? Simplesmente porque nós estamos deixando muitas das vezes de orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, e estamos só lembrando de pedir para nós. Como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Para Deus nada é impossível. Vamos caminhar um pouco mais, nós retrocedemos, agora vamos para frente. Vamos para o livro de Marcos, capítulo de número 5. Todo mundo conhece essa história. A história do endemoniado, alguns dizem genezareno, outros dizem gadareno. Mas é uma história muito linda, se você for olhar ela a fundo. Nos mostra o tamanho do poder do nosso Deus, o que Ele pode fazer por nós. A palavra de Deus nos conta que Jesus Cristo havia acabado de ensinar algumas pessoas, e Ele pediu para que os seus discípulos passassem para o outro lado. E a palavra de Deus diz que Ele ficou para trás para orar um pouco, e depois Ele caminhou por sobre o mar. É maravilhoso. Mas o que é mais lindo é quando Ele chega na cidade de Genezaré. A palavra de Deus diz que quando Ele desce na praia, quando Ele coloca os seus pés na praia, sai um homem e vem correndo e prostra os seus pés e diz: Jesus, filho de Davi, o que vieste fazer aqui? Vieste nos atormentar. Ei, o lindo é a história desse homem. Aqui na palavra do Senhor diz que ele era um homem, mas não era um homem comum. Ele era um homem anormal, porque ele estava possesso de demônios. E não é qualquer demônio não, eram vários demônios. Aqui a palavra de Deus cita legiões, e levando para a nomenclatura romana, uma legião equivale a 6.000 soldados. Então aquele homem tinha aproximadamente 6.000 demônios dentro de si. É tanto que a palavra de Deus nos conta que quando eles tentavam prender ele com cadeias ou algemas, ele as arrebentava. Quando eles tentavam amarrar ele com grilhões, que eram barras de ferros torcidas, ele as esmiuçava. Quando ele estava mais ou menos em si, ele se cortava com pedras. A sua casa, o lugar onde ele repousava, segundo as escrituras, eram as tumbas dentro dos cemitérios. Ele era um homem muito afamado naquela cidade, porque todo mundo o conhecia. E o mais notório é que quando ele vem falar com Jesus, e Jesus o expulsa, ele fala da seguinte forma: Senhor, não nos mande para fora
desta região. Ei, então quer dizer que cada demônio tem uma região de atuação. Quer dizer que tem o demônio que atua aqui no Brasil, que atua nos Estados Unidos, aqui dentro do Curitiba, na região noroeste. Isso é notório, porque assim diz a palavra do Senhor. Esse homem era conhecido na cidade porque a cidade tentava prendê-lo direto. Ele estava numa vida deplorável. Já viu quando muitas das vezes a gente passa pela rua e a gente dá de frente com aquelas pessoas usuários de drogas? Tem uns que a gente consegue enxergar o mal na vida dele de longe. A gente bate o olho na pessoa e a gente sabe que ele está possesso, que aquela não é a pessoa. Né? Aquele menino que fez o estrandaço aqui no estado de Goiás, que matou várias pessoas, que vai passar agora, se eu não me engano, poucos dias agora na televisão, não é isso? Ele, tal de Tiago, né? Se você olhar naquela figura, não no homem, mas no que está por trás do homem, você vê a atuação do diabo. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para fazer, matar, roubar e destruir. Ele não veio para poder brincar, ele veio para aniquilar, para matar as pessoas. E a palavra de Deus nos diz que aquela cidade, então, ela era assombrada pelaquela figura, pelaquele homem que estava possesso de demônios. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou naquele lugar, a autoridade principal vinda dos céus, a autoridade daquela terra foi recebê-lo. Porque se você notar, quem saiu para receber Jesus na praia foi o endemoniado de Gadara. A autoridade do céu, a autoridade aqui na terra se encontraram. E o maior de tudo é que quando as duas autoridades se encontrou, a autoridade da terra dobrou os joelhos e, segundo a palavra, o adorou. Irmãos, é o primeiro lugar aqui na Bíblia onde você vai ver o demônio adorando ao Senhor depois da sua queda. Ele dobra os joelhos diante do Senhor Jesus e o adora. O livro de Marcos diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios. Ei, quando diz em meu nome, está falando o nome de uma autoridade. A palavra de Deus mais na frente diz: porque ao nome do Senhor Jesus se dobra na terra todo joelho, no céu todo joelho, no inferno todo joelho, porque o nome de Jesus é autoridade. Quando ele desceu em Gadara, ele era a autoridade principal, assim como é até hoje, porque a palavra de Deus diz que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Então a autoridade daquela terra foi recebê-lo, e a mesma autoridade era a autoridade que arrasava aquele lugar. O que é mais interessante é que quando Jesus vai expulsá-lo, ele pede para não ser mandado para o abismo. Ele pede para que o Senhor o deixe ir aos porcos, cerca de 2.000 porcos. E o Senhor então o permite fazer isso. Então aprenda uma coisa aqui, nesta simples passagem, assim como você aprende no livro de Jó, que o diabo só faz na sua vida aquilo que Deus ordenar. Eu me lembro de Jó, quando Satanás chega diante de Jó, depois do primeiro embate, já no segundo, Deus olha para ele e fala: de onde você vem? Ele olha e fala: olha, eu venho de rodear e passear pela terra. Deus olha para ele e fala: tem visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente e que se desvia do mal? Ele diz: sim, mas claro, você dá tudo para ele, ele tem saúde. Toca na saúde do homem para ver se ele não te nega. Deus olha para ele e fala: vai lá, toca na carne dele, mas você não vai tocar na vida dele. Aleluia, Deus. Então aprenda aqui como em Gadara, ele só faz o que Deus ordena. Ele só vai até onde Deus permitir.
Talvez você pense assim, mas está difícil, presbítero, essa prova não acaba. Essa prova está longa. Ei, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. O tempo de Deus está se aproximando na sua vida. O tempo de mudança de história, o tempo de renovo, o tempo de se levantar novamente, o tempo de estar curado, o tempo de receber a bênção de Deus na sua vida está chegando. Sim, papai. Para encerrar, o que eu acho mais bonito é quando aquele homem foi liberto. A palavra de Deus diz que ele quis ir com Jesus. Antes disso, o povo da cidade veio correndo e o encontrou vestido, porque ele não vestia. Sentado aos pés de Jesus, ele não ficava aos pés de ninguém, ouvindo o Senhor o ensinar. Aquele povo pediu para que Jesus fosse embora, porque o medo deles foi tremendo, porque aquele homem arrazoava com aquela cidade, eles já estavam acostumados com aquilo. Eles ficaram temerosos quando viram aquele homem aos pés do Senhor. Pediram para que Jesus se retirasse. Aquele homem quis ir com Jesus. E eu acho lindo isso aqui. Jesus olha para ele e fala, não, faz o seguinte, volta para sua casa, volta para os seus parentes e mostre para eles o quão grandes coisas tem feito Deus por ti. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Eu aprendo o seguinte, que quando Deus te abençoa, corre lá no seu parente e conta para ele ver o quão grande é Deus, que nada é impossível para ele. Quando Deus abre uma porta, vai lá no seu parente, no seu vizinho, no seu amigo e fala, olha, para Deus nada é impossível. Eu estava parado e Deus abriu uma porta para mim. Eu estava com câncer e Deus me curou. Eu estava aleijado e Ele me disse, levanta e anda. Deus seja louvado, porque para Deus nada é impossível. Isaías 43, me fale agora o versículo, diz o seguinte, porventura haveria alguma coisa difícil para mim? Operando eu, quem impedirá? Assim eu termino nessa tarde, em nome de Jesus. Fique de pé, só uma oraçãozinha bem rápida para agradecer a Deus. Eterno Deus, poderoso Pai, Papai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe-nos, todos nós que aqui estamos, e nos leve em paz, Senhor, porque nós acreditamos que tudo é possível para Ti e que não há nada difícil diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.